Beleza, Marden, tudo bem, entendi aqui e tal. Mas vamos voltar para o foco, né? Eu, apesar de você ter dito que eu não sou multitarefas, né? Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu me considero multitarefas e eu tenho um bom aproveitamento. Então vamos lá, né? Para outra questão do multitarefa, que é o seguinte. Quando você não tem foco, certo? Quando você não tem foco, quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você necessariamente está trocando qualidade por quantidade. Você necessariamente está trocando análise profunda por análise superficial. Então, um exemplo bem concreto para vocês entenderem, que isso serve para várias coisas da vida. Lá na Procuradoria, eu estou no setor de cobrança há vários anos. E durante vários anos, eu ficava num setor que distribuía 35 processos todos os dias. Ora, eu tenho uma quantidade X de tempo para trabalhar naquilo ali. Eu não posso passar 1 hora por dia num processo, porque meu dia não tem 35 horas para fazer isso. Então, eu vou fazer muito, mas a minha análise vai ser superficial. Agora não, já faz um tempo, eu mudei para um setor de ações mais complexas, que o número é bem mais reduzido. Sei lá, vamos dizer que eu receba 5, 6, 7 processos por dia. Eu trabalho o mesmo tanto de tempo, mas a minha análise é muito mais profunda. Essa metáfora, esse exemplo, ele vale para tudo na vida de vocês. Quanto mais coisas vocês empurrarem, mais superficial vai ficar a análise, certo? Não tem jeito de fazer as duas coisas. Se o seu tempo é limitado, como o meu, toda vez que você empurrar quantidade, você perde profundidade. Toda vez que você diminui a quantidade, você ganha a possibilidade de usar aquele tempo analisando as coisas com mais calma. Certo? Aí a questão é, como você vai tomar grandes decisões da sua vida a partir de análises superficiais? Você precisa, por exemplo, ser promovido na sua empresa. Você precisa, por exemplo, começar um negócio. Você precisa, por exemplo, desenvolver uma relação mais íntima com Deus. Você precisa de cuidar da sua saúde. Você precisa melhorar o seu casamento. Como você vai fazer essas coisas ou resolver esses grandes problemas a partir de análises superficiais? Não vai. Se você não está conseguindo fazer uma dessas coisas, não é porque você não tem capacidade. Não é porque a solução necessariamente é impossível. É porque você está dedicando uma análise superficial para algo que exige uma análise profunda. E você não consegue fazer uma análise profunda. Por quê? Porque você não tem foco. Porque você não tem dedicação, tempo focado, dedicado especificamente naquela coisa. Então, existem coisas que são focais na sua vida, existem coisas que são centrais, existem objetivos que são grandes, que exigem grandes, são grandes problemas, grandes obstáculos para serem superados, grandes questões para serem equacionadas, e você só vai conseguir fazer isso mediante reflexão profunda. E se você se encher de coisa, você não vai conseguir parar para fazer aquilo ali detalhadamente com calma. Marden, isso aí que você está falando é óbvio. Mas vamos convir com o seguinte, né? O mundo nem sempre tem grandes decisões. Nem tudo na minha vida é importante. Nem tudo na minha vida exige reflexão profunda. Lógico. Então vamos, né, criar um porém. Uma vez que você entenda que toda vez que você aumenta a quantidade, você abre mão da profundidade, que para ter qualidade, ter reflexão profunda, você precisa ter foco, isso não precisa se aplicar para tudo. Né? Não precisa. Né? Na verdade, a grande maioria das decisões da vida
é uma decisão boba. Você pode ouvir podcast quando você está na academia, fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Pode, não tem problema. Né? Você não é nem malhador profissional, né? A não ser que você seja malhador profissional, né? Ou queira ficar forte muito rápido. Eu, por exemplo, eu desisti de ser forte em 2009. Então, para mim, né? Eu vou para a academia mais para ouvir podcast do que para malhar. Assim, ouvir o podcast é o principal e malhar é incidental para mim. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Mas tem perda? Claro, tem perda. Imagina se eu estivesse ouvindo o podcast aqui, ó, concentrado, anotando, prestando atenção em tudo. Ou malhando. Claro que tem uma perda. Mas são coisas que eu posso perder ali e eu administro. Você pode fazer supermercado enquanto você está resolvendo pequenos problemas pelo WhatsApp? Claro, não tem nenhum problema. Tranquilo. Não vai te atrapalhar em nada não, entendeu? Tranquilo. Em regra, olha o que está em destaque aqui. Ó. Em regra, faz sentido o trade-off que privilegia uma análise superficial para quase todas as atividades da vida. Então não precisa você ser um cara bitolado que acorda focado, vai dormir focado, não perde o foco em momento nenhum, não. O que você precisa é identificar quais são as questões da sua vida que exigem foco. E aí, nesse momento, você tem que entender que o foco não é apenas dizer sim para aquilo, mas é dizer não para todo o resto que está distracionando aquilo ali. Porque nós, né, temos uma grande dificuldade de focar nas coisas. Nós temos uma grande dificuldade de ter foco. Né? Muita dificuldade. Eu vou já falar sobre isso daqui a pouco. Certo? Então, fica essa pontuação, essa ressalva. Não estou dizendo que você não pode fazer nada distraído, não. Faça. Você não precisa tracionar seu supermercado, não. Nem sua academia, necessariamente. 1000 coisas na vida. Dirigir, né, conversando. Não tem problema. Agora, né, existem coisas que você vai precisar ter foco. E aí você precisa abrir mão das outras coisas para você ter foco e conseguir fazer aquilo ali. Lá no livro Foco Roubado, né, o cara chama esse mito multitarefa, né, de você fazer malabarismo funcional, né? Que é você fica jogando uma tarefa para cima enquanto faz a outra e aquela tarefa tá voltando e você tem que fazer aquilo ali, você mexe no celular e pega no livro e fala com a pessoa e dirige, faz não sei o que, tudo ao mesmo tempo, né? E ele mostra, né, que esse malabarismo funcional ele tem um custo, né? Qual é o custo desse malabarismo funcional? Ele vai dizer, na verdade, tem 4 coisas que acontecem quando você faz o malabarismo funcional. Da próxima vez que você for se orgulhar de ser multitarefas, você amanhã não, hoje, quando você estiver fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, observe que essas 4 coisas vão acontecer aqui. Ó. Essas 4 coisas vão acontecer. Primeiro, você vai começar a ter o que se chama de custo de mudança. Marden, o que é custo de mudança? Você tem que se reconectar com aquela tarefa de novo. Vou dar um exemplo, né? Eu leio e eventualmente mexo no celular. Dá para fazer para mim. Eu estou fazendo leituras paradidáticas, não estou mexendo num processo, nada assim, não estou preparando algo para vocês, eu estou lendo uma coisa paradidática, assim, um romance às vezes e tal. Mas quando eu volto do celular para o livro, tem uma perdazinha de tempo ali de transferência, até eu me conectar e conseguir entender e começar de novo. Aí eu vou para o celular, aí tem uma perdazinha de tempo de transferência para lá. E depois uma perda de tempo de novo. Isso é o que chama de custo de mudança. Agora tu imagina ao longo do teu dia, quanto custo de mudança tu suporta por ficar trocando de tarefa indo e vindo? E ter aquele gapzinho que tu se conecta com a tarefa de novo. Ah, mano, eu me reconecto em 10 segundos, em 8 segundos, certo? Mas quanto isso são 100 vezes? Quando isso acontece 200 vezes? Quanto tempo está sendo perdido ali? Né? Quanto tempo está sendo perdido? Perde, você perde. Isso é científico. Segundo, os erros bobos disparam, certo? Se você está sendo multitarefa, a sua atenção cai e você vai cometer erros bobos, né? É muito provável que no dia que vocês estiverem vendo um hot seat meu aqui,
apareceu um erro de português, apareceu uma coisa que não está fazendo sentido, são duas opções. Uma, eu mexi muito naquele texto, e às vezes quando você mexe muito no texto, ele perde o sentido, né, geral, acontece isso. Ou alguém chamou minha atenção, quando eu voltei, eu fui continuar e um erro bobo aconteceu. Pode acontecer? Pode. Normalmente não aconteceria. Mas na hora que eu me meto a ser multitarefas, eu perco a habilidade específica de cada coisa. Porque eu vou dar uma abordagem mais superficial. E aí você começa a cometer erros bobos que você não cometeria se você tivesse prestando atenção focada. Terceiro, isso aqui é muito importante. Sua criatividade tende ao zero. Você perde criatividade imediatamente quando você vira multitarefa. Você pode dirigir, conversar com alguém? Pode, você não precisa de criatividade para dirigir nem para conversar com a pessoa. Você pode estar na academia ouvindo um podcast malhando? Pode, né? Eu não sei você, né? Eu não preciso de criatividade para malhar. Não tem problema não. Agora, você vai escrever um artigo, você está precisando fazer um Canva estrutural do seu negócio. Ah, mas eu não posso fazer mexendo no celular, não? Pode. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Você vai terminar. Mas quando acabar, você vai dizer que negócio sem graça, né? Parece que não fiz nada demais aqui, não me empolga. Por quê? Porque você não tem criatividade. Existem vários estudos mostrando que a criatividade depende de atenção focada. E quarto, sua memória perde potência. Certo? Quando você faz coisas ao mesmo tempo, você consegue memorizar menos cada uma delas. Eu vou explicar isso aqui em termos de seleção natural, tá? Vocês vão ver que em março e abril, eu vou fazer alguns hot seats aqui com vocês sobre neurociência e psicologia evolucionista. Né? Vou começar em março. Já está na agenda bem direitinho, depois eu divulgo lá para vocês, antes do carnaval ainda. Mas eu vou explicar isso com base na psicologia evolucionista, que é o seguinte. Imagina um mundo ancestral, assim. Né? Não precisa ser na caverna, mas muito tempo atrás. A gente tem uma memória limitada. Todo mundo vai concordar isso comigo, né? Claro que você não tem memória de tudo. Tanto que se você está anotando as coisas aí, é porque você não confia que você vai lembrar depois do que eu falei. Normal. E acho que a maioria de vocês sabe, eu vou voltar a isso lá no outro hot seat específico, mas acho que a maioria de vocês sabe que nós, durante o sono, uma das funções do sono é limpar a nossa memória. Limpar a nossa memória. Né? E como é que o nosso cérebro decide o que deve ou não deve ser registrado? Né? Se você juntasse tudo que você já viu, já assistiu, já leu na vida, seu cérebro não teria mais nem espaço hoje. Então, toda vez que você dorme, o seu cérebro limpa o que é irrelevante, ele arquiva o que é relevante, ele deixa na beira, tipo uma memória cache, o que você está precisando de mais, e ele organiza as informações de uma maneira bem grosseira. Mas isso está parecendo um desenho da Disney, Divertidamente, né? Se vocês já assistiram Divertidamente, tem muita neurociência ali, viu? Tem muita neurociência em Divertidamente. Aí olha o que você faz com o seu cérebro, né? Opção 1. Você está, por exemplo, vendo esse hot seat, mexendo no WhatsApp web, certo? Brincando com o seu cachorro. Quando você chegar de noite, a tua memória, o teu cérebro, vai lembrar da atividade hot seat como sendo algo que não foi suficiente nem mesmo para trazer teu foco, nem mesmo para te fazer parar para prestar atenção. Isso é algo que ele vai guardar na memória ou não? Não, ele apaga. Assim como tu não lembra os carros que tu viu no trânsito. Ele não precisa daquilo ali. Tu mesmo decidiu que não precisa, porque não parou para prestar atenção, então ele elimina. Arquiva. Vai-se embora. Ou tu presta atenção, copia, tira tua dúvida, não sei o quê, reflete depois. Quando chegar de noite, o recado que foi pro teu cérebro é o seguinte: cara, se esse cara parou, se essa mulher parou para prestar atenção nisso, e isso ficou ocupando a cabeça dele,
Então, peraí, isso é relevante. Eu vou arquivar. E se você faz isso sempre, ele não só vai arquivar, como ele vai deixar facilmente disponível, porque tu está sempre precisando. Então é assim que o cérebro funciona. Então, se você é multitarefa, beleza. O que é que você vai lembrar depois? Muito pouco. Menos do que você poderia. E para muitas atividades, você ter uma memória boa é fundamental. Mas aí eu te pergunto, quando se trata das tuas atividades, sucesso profissional, eu quero melhorar meu casamento, eu quero minha espiritualidade, eu quero cuidar da minha saúde, eu estou precisando aqui cuidar do meu investimento, eu estou precisando de disciplina, eu estou precisando de crescimento pessoal, não sei. Seja o que for que tu está pensando aí agora como importante para ti, para ter foco. Aí eu pergunto aqui, ó, usando esses 4 custos do malabarismo funcional. Como você vai ter resultado se na tentativa de chegar lá você perde tempo, comete erros, zera a criatividade e desperdiça a memória? Acabou. É simplesmente isso. Aí você, daqui a um ano, não cuidou da sua saúde, não emagreceu. Daqui a um ano você não organizou suas finanças. Daqui a um ano aquele teu projeto profissional nunca virou realidade. Daqui a um ano tu não passou no concurso, daqui a um ano tu não conseguiu começar a investir, daqui a um ano tu não conseguiu evoluir espiritualmente, daqui a um ano tu não melhorou teu casamento. Porque você nunca teve foco naquilo. Você permitiu que várias coisas distracionassem aquele projeto. Você não se dedicou de maneira focada. Então você perde tempo, você comete erro, você zera a criatividade, você desperdiça a memória. O contrário, quando você dá foco, quando você coloca energia e atenção, é você não perder tempo, seu tempo ser extremamente bem aproveitado, cometer pouquíssimos erros, ter uma abordagem extremamente produtiva e lembrar das coisas que você faz. Aí, olha a diferença de resultado que isso vai dar em médio prazo. Entendeu?